Fala, minha rapaz, vocês estão bom? Feliz em começar mais um Videones por aqui. E a pergunta master é: você conhece um cara chamado Roronoa Zoro? Hoje, vídeo de análise de controle, mas peraí, atenção, não é qualquer vídeo e não é qualquer controle. Esse é o controle tipo console de nível mais elevado que eu já testei aqui no canal e o melhor, não é caro. Inclusive ele chega a dar uma encarada em concorrente ali que custa uns 70 conto a mais que ele. Então só aí já é destaque. Vamos lá descobrir juntos se o bicho é desenrolado mesmo. Esse controle é tão poderoso que ele era guardado pelo Fofux, o gato guerreiro milenar da preguiça, e eu precisei treinar minhas habilidades espadachim para poder duelar com ele e ganhar a caixa do Just Chick. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ó o pau quebrando, pá, eita porra! Briga na baixa! Mas esse cara é maluco, não bate bem da cabeça. Depois de uma mega batalha, eu finalmente ganhei o controle que vai me fazer ser o espadachim mais forte do mundo. Mas antes de falar desse controle épico, eu te peço que tu deixe o like e principalmente já se inscreva no canal, porque produzir esses vídeos aqui dá um trabalhão maior do que atravessar a Green Line. E assim, tu só gasta um segundo e nos ajuda a continuar o trampo, fechou? Pouco tempo atrás eu comecei a assistir o anime One Piece e eu me tornei um fã, né? Tendo meu personagem favorito, o caçador de piratas espadachim mais temido dos mares. Roronoa Zoro não tá pra brincadeira. Eu vou ser o melhor espadachim desse mundo. Logo depois, a Netflix lançou a série e virou febre. Mesmo pra quem não curtiu o anime, se amarrou demais nesse trem. Agora que tu já sabe da origem, meu querido, fica mais fácil de entender quem é o personagem e já fica o aviso que a Ine, que é a fabricante, tem nessa linha mais um modelo que é o do Luffy, para quem também é fã desse outro personagem. Falando de compatibilidade, ele é multiplataforma, pode ser usado em PC, Android, iPhone, Smart TV, TV Box, TV Stick, Nintendo Switch, Steam Deck. E eu achei curioso que o fabricante divulga que ele funciona até nos carros da Tesla. Se algum inscrito aí tiver um Tesla e puder me emprestar pra eu testar, chama aí por favor, beleza? Você é maluco, é? Já no unboxing, eu vi que a marca mandou até um thumb stick de felino porque ela deve achar que eu sou um gatão. Mentira! Até a caixa, mesmo com muita coisa no idioma oriental, é a mais bonita e trabalhada que eu já vi no controle. Bem colorida, né? Mistura impressão fosca e brilhante, tem imagens do personagem, inclusive é um produto licenciado pela Toei Animation. Tirando da caixa, manuelito em inglês, então dá pra se virar suave. Cabo USB-A para USB-C para poder carregar e jogar via cabo. O nosso controlão da técnica Santorio das três espadas. E depois eu achei até o dongle 2.4 GHz para conexão sem fio de resposta mais rápida. Esse controle tem tanto recurso que já é difícil lembrar de tudo, mas vamos lá, vamos encarar. Começando aqui por uma vantagem que eu vi que torna a vida do gamer muito mais prática. Tá ligado que esse tipo de controle multiplataforma tem modo de conexão diferente que tu precisa ligar com atalhos diferentes. Mas o problema é, e se tu esquecer os atalhos, não tiver com o manual à mão, como é que fica? Tu vai ter que desenrolar na net. Tem outras empresas ainda que colocam esses atalhos de uma etiqueta atrás, mas a mesma parada. E se apagar, como é que fica? Também vai ter que ir na net. Aqui não vai ter esse BO. Os modos de conexão são por uma chave de seleção atrás e os ícones de cada modo eles são gravados no plástico, então nunca vão apagar. Depois vamos ter a tecnologia mais avançada de gatilhos e de analógico, que é o Hall Sensor, ou seja, gatilhos e sticks magnéticos que vão durar muito mais tempo sem dar drift, já te salva de ter que fazer manutenção ou de acabar jogando o controle fora. Não gostei. Que isso? Asmei.
Como promete aumentar a precisão, isso a gente vai testar daqui a pouco para ver como tá essa questão. Já que a gente acabou de falar de gatilho, complementar aqui com a chave de restrição de curso. Como ele tem um gatilho progressivo, com essa chave de restrição de curso, ele vai conseguir atender perfeitamente tanto para quem gosta de um game de corrida, como para quem gosta de um game de tiro. Quando ela tá liberada, o botão vai até o final, então tu tem o controle total da aceleração de um carro, por exemplo. Tu consegue dimerizar ali de 0 a 100% sem nenhum problema. Mas se tu for usar com a trava, ele fica com uma ação curta, como se fosse um gatilho de arma, então não vai precisar ir até o final do botão para atirar e depois voltar. O clique curto, rápido, papum, tá liberado para mais disparo, então para jogo de tiro, jogo Battle Royale, jogo competitivo, é topzera. Fora isso, tem os botões de macro na parte traseira também, né, para configurar ali comandos personalizados no teu game. Tem o botão do modo turbo, que vai ficar simulando pressionamento em sequência de algum botão. E claro, não dá para deixar de falar do LED, né? Tem iluminação de botões que é tanto personalizável em questão de cor do RGB, como é dimerizável ali para tu escolher a intensidade da luz. E aí ele junta as duas coisas, tem a iluminação de balaca, né, a iluminação de bonito, que é nos joysticks, e tem a iluminação que eu chamo de bonita e útil, que é a do conjunto de ação ABXY, né, que ele vai te ajudar a identificar esses botões, mesmo que tu esteja jogando ali em baixa luz, no escuro, mesmo que não apareça na parte de baixo, ali no centro, vai ter o leitor de Amiibo NFC, que é aqueles colecionáveis do Switch da Nintendo, que se tu passar no controle, ele te dá itens no jogo. Tem vibração e é uma boa vibração, inclusive, né? Não é daquelas vibrações fracas, e tu também consegue dimerizar, ou seja, escolher o nível ali da intensidade da vibração. Tem conectorzinho ali jack P2 de 2.5 para tu colocar o fone de ouvido e ter o áudio da tua jogatina pelo controle. Baita diferencial também, difícil de achar no controle, mas tem ponto de atenção, né? Tem uma badge, o negócio até funciona, mas só de uma forma bem específica, que eu vou falar disso mais pra frente. Nos botões de ação, a BXY tem um layout de controle de Xbox, ou seja, a posição dos botões é igual a de Xbox, que é o modelo, né, que a galera parece estar mais acostumada hoje em dia. Tem ali, né, botões arredondados, resinados, é tudo transparente para passar a iluminação do LED, e são de membrana, né? Tem uma membrana com uma sensação tátil bem confortável. E esse grupo de botões tem uma viagem na medida, né? Quando tu aperta, o botão desce até ficar mais ou menos 1 milímetro para fora do corpo do aparelho, então o teu dedo não perde contato com o botão em nenhum momento. No D-pad, né, pra quem já segue o canal, já deve ter ouvido eu falar algumas vezes que eu não curto muito de pad circular, mas esse surpreendeu, né? Eu vou falar mais disso lá na conclusão. E quase esquecendo de falar, nos botões de ombro L1 e R1, no começo eu até estranhei por ter um clique raso, mas jogando não me atrapalhou em nada e eu nem lembrei disso, então é questão de costume, de boa. Outro lado positivo também é que esses botões eles aceitam clique até se tu apertar lá em cima perto do eixo. Então, top, porque tu não vai perder clique por mau posicionamento do dedo. E os gatilhos, como vocês já viram, tem aquela curvatura que parece que encaixa melhor no dedo, e o clique dele é mais leve do que o de um gatilho de controle de Xbox One. Começando os testes técnicos pelo pulling rate, né, o tempo de resposta. E de largada, vamos com ele conectado no modo PC com o dongle USB 2.4 Wi-Fi. A frequência dele chegou a 45 Hz e a média do tempo de resposta ficou em 22 milissegundos para cada comando de direção. Mas aí, né, dá para ver que teve picos de atraso, sendo os maiores ali de 111, 83, 55, ou seja, uma variação grande se comparar com os 22 do tempo base, né, do tempo médio. Depois, fazendo outro teste, só que agora via cabo, como esperado, né, o cabo deu conta ali de entregar uma frequência que chegou a 145 Hz, com a média de tempo de resposta em 6 milissegundos. E daí, né, como a média desceu, ele considerou umas medidas menores ali para fora do padrão, mas foi tudo em torno de 19 a 31 milissegundos as piores, ou seja, melhorou bastante o tempo de resposta usando via cabo. E depois, na finaleira, testando no Bluetooth no modo de Android. Ele chegou a bater 85 Hz
teve uns picos altos também, né, assim como foi no dongle 2.4, mas a média ficou em 11 milissegundos. Resumindo, foi ao contrário do que deveria. A resposta do Bluetooth, ele teve uma média um pouco mais rápida do tempo de resposta do que do Wi-Fi 2.4 GHz via dongle. Ainda assim, via cabo segue liderando de barbada. Se precisar, né, de maior velocidade possível de tempo de resposta para algum jogo competitivo, por exemplo, usa via cabo, que é sucesso, molecote. Daí tu viu essa bateria de teste e pode estar pensando, pô, bacana, mas eu não sei qual é a média disso em outro controle. Então, vamos resolver comparando o famoso e caro pra caramba controle de Xbox One. Primeiro teste vai ser usando o dongle sem fio, que no caso da Xbox é vendido separadamente, né? Então, para comprar esse kit, para comprar os dois juntos, vai sair numa média de uns 450 conto. E nesse primeiro teste comparativo bateu 82 Hz de frequência, média de 12 milissegundos, e teve uma entrada ali com um incrível atraso de 4.238 milissegundos, que é algo meio comum na Microsoft, né? O primeiro comando ele dá esse atraso surreal, depois ele estabiliza, mas muito provavelmente foi tão alto que isso afetou o cálculo da média. A média ali deu 12, mas pelo que dá pra ver no visual do histórico, deve ter sido na faixa de 7 milissegundos. Agora testando via cabo, e bateu ali 118 Hz, a média do tempo de resposta ficou em 8 milissegundos, e mesmo que não tenha tido aquele super atraso, ele teve mais picos de atraso e mais altos do que o controle da INI na mesma condição, né, conectando via cabo. E finalizando, como esse controle de Xbox ele é da última versão, ele também tem Bluetooth, então vamos conectar e testar ele assim também. Resultado foi de 92 Hz de frequência, deu de novo aquele super atraso igual aconteceu ali via dongle USB, que deve ter subido a média, né, como eu falei, que oficialmente ali ficou em 10, mas pelo histórico parece que seria 7 milissegundos de média. Olha aí que trampo, mano! 6 testes pra entregar essa comparação que tu tá vendo na tela. Só nessa categoria não tem como tu dizer que eu não me esforço por ti, meu guerreiro. Não tem como tu não descrever, pô. Dá essa força aí, juventude. Na humildade do gato magro que é nóis. Então, conclusão. Via dongle, o modelo Xbox ele ganha com uma boa vantagem. Via cabo USB, a situação inverte, né? O da INI, ele ganha com uma boa vantagem. E via Bluetooth, o Xbox ganha mais pela menor margem. Pouca diferença, né? Eles são meio parelho nessa conexão. O teste técnico tá aí, mas agora eu vou dar a minha opinião na prática. Eu tenho alguns controles, eu tenho sempre escolhido ultimamente jogar no da INI, né, o modelo Ares do Zoro. E eu jogo principalmente via Bluetooth ou via dongle 2.4 e até o momento eu não tinha sentido nenhum atraso que me atrapalhasse de jogar. Então a conclusão na prática é que, na maioria dos jogos, né, casuais, tu não vai sentir muita diferença, não vai sentir problema em jogar. Tu deve sentir talvez alguma diferença se for algum jogo na nuvem, né, jogo cloud, dependendo da tua internet, porque já tem um atraso do serviço por causa da internet, mais o atraso do teu controle, então pode ser que tu sinta, ou em jogo competitivo, né, jogo rápido, mas aí, em último caso, usa o cabo, como eu tinha falado, que vai ser GG. No teste de precisão dos analógicos, até teve média de erro, mas ficou em apenas 0,5%, o que coloca o INI de recordista aqui do canal nessa categoria. Ou seja, é o controle tipo console que tem a maior precisão de todos que a gente já testou até o momento. E só para mostrar mesmo, né, o controle de Xbox One, ele leva uma surra gigante nesse teste, né, porque ele desempenha ali uma marca, né, de média de erro de 10 a quase 12%. É meio complicado para um controle que custa o que ele custa. Chama a polícia, chama a polícia. Rodando o teste de Dead Zone no INI, o programa ele sinaliza que tem um pouco na parte do meio, né, no centro do eixo, mas só dos mesmos 0,55 de Dead Zone. Então, segue sendo o controle com menor Dead Zone que já passou aqui pelo canal, empatado com o 9013 Pro, que também fez 0,55.
Já o de Xbox One, como vocês estão vendo aí na tela, fica entre 6 a 8% de zona morta, porque o controle da Microsoft, além de ter Dead Zone no centro, ele ainda vai ter também nas laterais. Isso aumenta bastante a média de erro. No teste de reconhecimento de botões, todos os comandos com funcionamento 100%, né, tudo sendo registrado bonitinho. E já falando do gatilho, quando liberado sem a trava, tem mesmo uma precisão excelente. Dá para tu segurar ali em frações de pressão, né, tipo 0,1, 0,3, como se fosse o início de uma aceleração de um carro, por exemplo. Ou tu pode manter aí na faixa de 30%, como eu estou fazendo no vídeo, tudo tranquilo, indo para 60% também e mantendo de boa. Então, top demais. Já se tu tiver com a trava, ele passa a ter aquele acionamento direto, bem rápido, como esperado para esse recurso que foi implementado para tu usar em jogo de tiro. E de D-pad, aproveitar, né, já vou falar dele agora que eu tô com o tester na tela, ele é o melhor D-pad circular que eu já usei. E justamente porque ele tem um perfil baixo, o eixo dele não tem um movimento exagerado, que deixa ele mais preciso, tu sabe bem em qual posição teu dedo tá sem se perder. E a sensibilidade dele também é muito boa, inclusive para jogo de luta, como tu pode ver aí, mesmo sem usar força, só de tu passar ali do botão do meio das laterais para baixo ou vice-versa, ele reconhece o comando certinho. Se tu clicar no meio do D-pad, ele também reconhece os dois lados, o que já é a receita pronta para um Hadouken de sucesso. Ou seja, resumo que ele é o melhor D-pad circular que eu já peguei, inclusive para jogo de luta, então quanto a isso, pode ficar tranquilo, meu querido. Começando com as funções que ele tem. Se tu segurar o botão turbo e clicar no analógico esquerdo para dentro, né, o famoso botão L3, ele vai começar a alternar a cor do RGB. Lembrando que a única luz personalizável em questão de cor é em volta dos joysticks. A dos botões de ação não dá para trocar cor. Depois, se tu segurar turbo e dar 2 cliques rápidos no L3, ele troca o modo de iluminação e pode ver que ele entra no modo de respiração enquanto ele troca cada cor. Se repetir o processo mais uma vez, ele desliga os LEDs e se tu não curte, né, ou quer economizar bateria, é uma boa. Inclusive ele desliga todos os LEDs, até os LEDs dos botões de ação. E repetindo mais uma, ele recomeça o ciclo voltando para o modo inicial de RGB gradiente. Se tu clicar e ficar segurando o botão turbo e o L3, ele vai ficar alternando os níveis de brilho dos LEDs. De novo, isso vai servir para todos os LEDs, inclusive dos botões, e no nível que tu soltar é o nível que ele vai ficar. Agora, vibração. Segura o botão turbo e no stick esquerdo, de novo, para baixo ou para cima, tu vai poder alternar entre a vibração desligada, 30%, 70% ou 100%. Um aviso adicional é que esse botãozinho em cima que é usado para colocar o controle em modo de pareamento, se tu segurar por 10 segundos, ele vai funcionar como um botão de reset. Então, se der alguma doideira, algum pau no teu controle, tu já sabe o que fazer, meu querido, para voltar ao padrão de fábrica. Seguindo aqui, configuração do botão de macro. Eu vou gravar uma sequência que é de pulo mais o botão de porradaria. Para isso, segura o botão macro que tu quer usar por 3 segundos e quando os LEDs começarem a piscar, clica nos comandos que tu quer gravar. Terminou? Pode clicar de novo no mesmo botão macro para ele parar e já ficar pronto para uso. Como pode ver agora, quando tu clica no botão de macro, ele já tomou a ação do botão que tu queria imitar ou já gravou para fazer a sequência que tu colocou. E nessa função, dando 2 cliques no botão de screenshot, ele inverte as funções entre o analógico e o D-pad. Daí tu sempre vai poder jogar com o direcional da forma que tu mais gosta. E vamos de modo turbo. Nesse jogo, né, o Sunset Overdrive, para ficar batendo, tu tem que ficar clicando repetidamente. Então, usando ele de exemplo, ao segurar o botão turbo mais o botão que tu quer, isso vai fazer que quando tu clicar de novo no botão de porrada, ele vai ficar simulando o pressionamento constante nesse botão e tu vai fazer menos esforço para jogar. Preguiça. Se repetir o comando nos mesmos botões, ele entra no modo turbo automático e nem clicar mais tu precisa. Preguiça. Quando tu tiver nesse modo 2, esse modo automático, segurando o botão turbo e mais ali dando toques rápidos para cima ou para baixo no joystick direito, vai poder aumentar ou diminuir a velocidade e quantidade de cliques que o controle está simulando. Até agora vocês viram no máximo teste de jogo parado, só mostrando função, mas agora gameplay mesmo é agora, é hora boa. Um trecho de gameplay desse controle, ele exige que tu
tu comece jogando de Zoro no jogo do One Piece. Se não, é até crime, pai. Se tu viu um vídeo de gameplay desse controle e não era começando com o Zoro, já liga pra polícia e denuncia. Não tem como falar contra. Jogar um game de um anime que tu curte, com o teu personagem favorito e com um excelente controle inspirado nesse mesmo personagem, pô, é fora de série. Agora aqui um tablet Android conectado via dongle 2.4 GHz. Eu podia usar via Bluetooth? Sim, mas eu preferi mostrar assim, né? Mostrar que é possível também usar dessa forma com dongle no modo Windows, mesmo em outros dispositivos, e funciona de boaça. E time, como eu tinha falado em um outro vídeo, de tanto que vocês me pedem teste na Xbox Game Pass e eu não tinha, quem me salvou foi a Star Store. Os caras são fera demais, tem Game Pass em preço imbatível, menos da metade do valor do PAS na loja Microsoft, além de ter jogos, mídia digital para console e PlayStation Plus. Tudo rapidão, confiável, sem enrolação, já te mando a chave e a instrução de ativação. E daí é só curtir suave os teus games. O Instagram deles vai estar aí na descrição, passa lá e já segue pra dar uma moral, beleza? Freeze! I'll shoot! What the?
nesse take usando o Xbox Game Pass em uma Smart TV e usando via Bluetooth. Somando o atraso do Bluetooth mais o atraso da internet no Game Pass, esse é o resultado em câmera lenta. Lembrando que eu não estou deixando o vídeo lento na edição, ele já foi filmado a 240 frames por segundo. Assim como aumenta muito o tempo, até parece injogável, mas como a gente não observa a vida em milissegundos, eu vou mostrar a resposta do clique em tempo real, sem câmera lenta, e depois uma partida real. Daí cê diz se você acha que tá ruim ou se tá bom, mas pra mim tá super jogável, mesmo usando o Bluetooth, e se não tivesse ao teu agrado, só testar via dongle e pelo cabo, que um dos três deve te agradar. De gameplay era isso, mas só para não esquecer antes de finalizar, porque eu já tava passando direto. Para quem quer usar o fone de ouvido no controle, já fica sabendo que talvez funcione melhor só no Nintendo Switch. No PC funciona? Sim. No Android funciona? Sim. Mas tem uma cara gigante de gambiarra. Só vai funcionar primeiro se tu estiver usando via cabo USB. Só vai funcionar se tu tiver no modo de conexão para Nintendo Switch, e daí quando tu conecta o fone, uma nova saída de áudio aparece no Windows, com o nome de Game Audio. Tu seleciona lá e o áudio vai sair perfeito. Mas vem outro problema. Até na Steam, que tem uma interface de tradução de joysticks, digamos assim, né, que ela tenta reconhecer e nivelar o máximo de controles possíveis, até vai fazer o jogo aceitar o controle nesse modo Switch, porém, em muitos o controle fica loucão, como vocês estão vendo aí, como se estivesse sendo clicado toda hora, fica impossível de jogar. Além do que, como ele não reconhece direito que é um controle de Nintendo Switch, ao invés da letra dos botões, vai ficar números. Então, pô, como que de acho tu vai saber que um controle que tem ABXY na tua mão se transformou em 1, 2, 3, 4 na tela? Como que tu vai acertar os botões? Não tem como, fica bem complicado. E daí tu pensa, mas daí no Android vai funcionar que é um docinho. E não, meu querido, não vai. É exatamente a mesma coisa. Tu vai precisar usar o cabo USB, precisa conectar como controle de Nintendo Switch, o áudio vai sair perfeito, mas vai começar a zoar os controles também. Aí no teste, né, o Horizon Chase, por exemplo, o acelerador e freio também ficou no analógico, daí conforme tu joga, se tu colocar o joystick meio pra baixo, ele também já freia, te atrapalhando o acelerador que tu tá fazendo do outro lado. Mano, mó ruim. Conclusão desse recurso é que deve funcionar melhor no Switch, que eu não tenho para testar inclusive. Mas se tu quiser muito esse recurso para jogar no PC e no Android, nem considera que esse controle tem essa parada, né? Porque pode ser que resolva com alguma nova versão de compatibilidade de controle na Steam e na Google Play Games para controle de Switch? Sim, mas isso não tem como saber. Por enquanto já fica sabendo que tá ruim o troço. E bateria, galera, um papo reto, um papo importante aqui. O fabricante, ele não informa a média de tempo de uso, a única coisa que ele fala disso é que tem 300 mAh de capacidade, o que não é a maior bateria que eu já usei. Eu sei que a galera espera que eu passe exatamente a duração, mas time, seguinte, infelizmente eu não vivo de YouTube no momento, né? Eu trabalho praticamente todo dia, de manhã até a noite, e eu uso as horas e horas do meu tempo livre para testar, gravar e editar os vídeos. Já teve dia que eu editei vídeo até às 6 da manhã para levantar às 7, só para não desistir do canal por falta de tempo. Ou seja, às vezes pela correria eu não consigo jogar 8, 10 horas direto para matar toda a bateria ou deixar o controle com o contador ali contabilizando. Então é um pouco mais difícil, né? Eu jogo 1 hora num dia, 3 no outro e assim eu vou por dias até eu terminar de testar pro vídeo. Então, sobre a bateria, o que eu posso dizer para te ajudar? É que por mais que não seja a maior bateria que eu já usei, mesmo jogando mais que o normal nesse período de teste pro vídeo, eu só tava precisando carregar ele uma vez por semana, às vezes um pouco mais.
Isso com um LED ligado no máximo, vibração, tudo o máximo que ele tem a oferecer. Isso definitivamente não é uma medida exata, mas só para saber que a duração da bateria dele não me deixou na mão. Então eu considero aceitável e deve ser boa para a maioria das pessoas também. E vamos pra conclusão, time. E se tu não te inscreveu, já reforço o pedido pra tu fortalecer aqui o canal, porque isso faz uma grande diferença. Lógico, né, se tu acha que o trampo agregou e foi bacana, fechou? Então, de ponto negativo, mesmo que não me afete, né, porque eu não uso, é negativo sim isso da saída de som. Faz anos que eu não tô dando muita bola para esse recurso, mas se ele fosse melhor resolvido aqui no controle, se ele fosse melhor acertado, poderia ser uma opção massa e agregar na rotina de quem joga em ambiente que tem gente dormindo, por exemplo. Tem outro ponto que pode ser considerado positivo ou negativo dependendo do gosto. Eu vou colocar ele como um ponto neutro, que é a posição dos botões das macros atrás. Eles ficam mais no meio da traseira e não praticamente no punho, igual outros modelos de controle, mas eu gostei, né? Achei positivo, porque nessa posição, nesse controle não tem como clicar sem querer. Fica a seu critério, meu jovem. Tu prefere um botão de macro mais perto do punho, mas com mais chance de clique acidental ou mais distante? Diz aí. No geral, não tive problema com tempo de resposta, nem com duração de bateria. Eu gosto daquelas funções de macro, turbo, controlar a vibração, mas são coisas já mais comuns hoje em dia, então mesmo sendo ponto positivo, não vou incluir aqui. Já a outra função, né, a função de inverter analógico e de pad, eu gostei, achei diferente, é útil e é o primeiro controle que eu vejo com isso. Outro destaque, a chave de restrição de gatilho, que é topzera para tu adaptar ali para o jogo que tu precisa jogar, e é uma minoria de controle que tem. A iluminação, principalmente dos botões de ação, né, para tu ver ali e achar o botão em baixa luz, e para mim tinha que ter em todo o controle. Já a iluminação dos analógicos, mesmo sendo bonitona, em condição normal eu não daria muita bola, mas como eu curti deixar em verde, né, complementa o estilo de um controle do Zoro, já se tornou também um diferencial. Depois a gente também tem a melhor precisão que já passou, né, em teste técnico aqui no canal, de um controle tipo console, a menor taxa de dead zone, que também já passou aqui pelo canal até agora, e lógico, a estileira customizada de um dos personagens mais soladores dos animes atuais, que para quem é fã, né, é prato cheio, não tenho o que dizer. Ah, e o custo-benefício também, né, como eu tinha dito, custa metade ou menos da metade de um controle de Xbox e entrega mais. Em resumo, como vocês viram ali, eu tenho alguns controles, mas ainda assim, esse virou o meu controle principal. Eu prefiro ele até do que modelos de Xbox, né, que custam o dobro, às vezes mais que o dobro, e não entrega tudo que o Ini-Ares entrega. Aqui no canal eu vou seguir na busca de encontrar o controle perfeito e testar o máximo de modelos possíveis, mas no momento, pela média do conjunto, né, completo, esse controle é o melhor que já passou aqui pelo canal. Mas é isso, galera, link vai estar na descrição, se te interessar, dá uma passada lá. Valeu para quem acompanhou até aqui, grande abraço e até daqui a pouco, próximo vídeo.